Bem, então, bom dia a todos, bom dia oficialmente, né? Agora que estamos iniciando a gravação. Então, esta é uma atividade da orientação educacional do SAI, que faz parte aí do projeto Saiba Mais. Estamos aí sempre trazendo palestrantes, pesquisadores, professores, profissionais com alguma temática relacionada aí à vida acadêmica, à transição da universidade para o mundo do trabalho, questões relacionadas à aprendizagem, sempre temáticas muito pertinentes aí a este momento tão importante que é estar na universidade. Então, temos desenvolvido atividades coletivas, individuais. Eu convido vocês a nos seguirem aí nas redes sociais, Facebook, Instagram. Daqui a pouco a gente coloca aqui nossos endereços para vocês poderem acompanhar. Temos feito aí a divulgação das atividades por meio do e-mail institucional. Então, estamos sempre aí fazendo estas divulgações, né, e espero que atenda aí as necessidades de vocês e consigam aí ajudar na medida do possível. Então, o SAI ele está localizado aqui de frente com a DAC, do lado do bandejão. Eu gosto sempre de dar essa referência para quem é daqui do campus de Campinas, né, ou para quem está em outro campus também possa ter aí essa identificação, né, e nos procure sempre que oportunamente seja necessário. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, em especial aí a nossa convidada de hoje, que gentilmente aceitou, né, o nosso convite em compartilhar aí sua experiência, seu conhecimento, né, e todos os dados de pesquisa construídos aí ao longo da jornada, né? Então, nosso webinário de hoje é quando o seu maior inimigo é você mesmo, o uso de estratégias autoprejudiciais nos estudos e na vida. Então, eu vou apresentar a Daniele para vocês. Ela é Daniele Ribeiro Ganda, ela é psicóloga, mestre e doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas. A sua pesquisa de doutorado foi financiada pela FAPESP, teve como foco a autorregulação da aprendizagem de alunos do ensino superior, sob o suporte teórico da psicologia sociocognitiva. Tem experiência na área educacional, tendo trabalhado principalmente com os seguintes temas: motivação, formação docente, estratégias de aprendizagem. Então, pessoal, nós temos aí um teto da nossa atividade até às 11h30, né, para não ficar algo muito estendido e muito longo para vocês. Espero que vocês aproveitem e reflitam bastante. Nós tivemos aí muitos inscritos, muitos interessados nesta atividade. Vocês podem também utilizar aqui o canal de comunicação pelo chat para fazer perguntas, comentários, que eu estarei aqui acompanhando, né, e mediando esta atividade. Eu não estou sozinha aqui, né, estou representando a equipe da orientação educacional, mas estamos também com o apoio da Beatriz Silvério de Souza Gregório, que já colocou aqui um link da nossa programação. A Beatriz é nossa estagiária, e temos também a Sabrina, que está por aqui também. Gente, a sala está lotada, e a gente já não consegue mais visualizar aí todos os quadradinhos. Ó, a Sabrina já apareceu aqui, ok? A gente pretende reservar um espaço de tempo mais ao final da apresentação da professora Daniele, para vocês poderem comentar também. Então, quem ficar à vontade para abrir microfone, será muito bem-vindo, ok? Então, eu gostaria de passar a palavra aí para Daniele Ganda e agradecer aí novamente, né, a sua disponibilidade e interesse em contribuir conosco nessa temática tão importante. Seja bem-vinda, Daniele. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim, o volume. Tá ótimo. Eu tô ouvindo, pessoal, vocês contem aí também, ó, Luan e Mércia também disseram que sim, Cássia, Ellen. Tá bom, se o volume estiver adequado, vocês me avisam, caso eu precise me adaptar também, que eu precisei trocar de computador, tá bom?
Bom, primeiramente, um ótimo dia para todos. Então, é uma satisfação muito grande. Eu quero aqui dizer que eu estive por bons 8 anos na Unicamp, então eu tenho um carinho muito grande pela universidade, né? E estar aqui hoje, podendo trazer um pouquinho daquilo que eu estudei, da minha experiência, compartilhando com vocês, é algo que me felicita, assim, muito, me deixa muito satisfeita. Então, assim, o tempo é curto para a gente falar de um assunto que é tão interessante, é um assunto que eu me aprofundei muito durante o mestrado e o doutorado, e eu espero que vocês possam gostar também desse assunto, e a gente não vai fechar a comunicação aqui. Depois eu vou deixar os meus contatos também para a gente continuar falando sobre isso. Mas, primeiramente, obrigada pelo convite, tá? Um ótimo dia a cada um de vocês que aqui estão. E hoje nós vamos falar de um tema que, para mim, é muito caro, assim, é muito importante, porque ele contribuiu muito, não só na minha vida profissional, mas pessoal também. E quando eu pensei nesse título, quando o seu maior inimigo é você, às vezes a gente estranha, né? Como assim, né? A gente mesmo se coloca, às vezes a gente acha que as outras pessoas ou as outras situações são responsáveis por aquilo que nos atrapalha. Mas eu pude descobrir, isso estou falando de experiência pessoal e profissional, que muitas vezes o nosso maior sabotador, aquele que mais prejudica as nossas conquistas, as nossas realizações, somos nós mesmos. Então, eu estou aqui para falar assim, olha, eu visto meu chapéu porque eu também passei por isso, e eu vejo o quanto que esses conhecimentos agregaram na minha vida e em todas as áreas, tá bom? E para começar a falar um pouquinho desse assunto, eu vou sair um pouco do convencional e vou trazer a história para vocês de 3 mulheres. É uma história real, de uma avó, de uma filha e de uma neta. Quando a gente fala dessa avó, é uma senhora que ela já estaria agora mais ou menos por volta de 82, 83 anos de vida. Ela cresceu na roça, trabalhou muito. Ela foi a última filha de 17, de uma família de 17, e ela foi a única que ainda estudou até a 4ª série primária, que hoje a gente chama de 5º ano. Era uma senhora que a vida toda trabalhou na roça, que estudou em escola rural, e o trabalho dela era praticamente todo braçal. E ela sozinha, quando ela estava por volta de 27, 28 anos, ela havia se casado e ela ficou viúva com 3 crianças pequenas. E ela se manteve durante toda a vida trabalhando, fazendo coberta de retalhos, lavando louça, costurando. Uma pessoa muito batalhadora e que não se permitia em nenhum momento descansar, porque ela tinha que dar conta do sustento dessas 3 filhas sozinha, porque ela ficou viúva tão jovem. E essa mulher, ela cresceu na roça e teve a oportunidade, quando as filhas eram pequenas, de ir para uma cidade menor para que as filhas pudessem estudar. Uma das filhas dela teve a oportunidade de ir um pouquinho mais além nos estudos. Graças ao esforço de sua mãe, ela fez até o ensino médio, que naquela época era chamado de colegial, fez até o ensino médio, tinha um grande sonho de um dia fazer faculdade, mas a faculdade era algo extremamente distante para ela, porque ela veio de uma família onde a mãe era sozinha, elas tiveram que trabalhar desde cedo, sendo babá, sendo faxineira na casa de outras pessoas. Então, ela estudou até o ensino médio e com aqueles conhecimentos ela fez um curso técnico na área de culinária, que era algo que era a paixão dela. E essa filha dessa pessoa que eu havia dito também se casou e veio a ter filhos. E uma das filhas dela teve a oportunidade de ir um pouco além da mãe nos estudos e chegou a fazer a faculdade com muito esforço de seus pais e de sua mãe. E ela veio a fazer faculdade, também se dedicou bastante, mudou para uma cidade maior. Opa, só um minutinho. Espera aí. Pronto? Tá, falhou aqui para mim. E essa neta, ela teve a oportunidade de ir além, de fazer a faculdade que todo mundo da sua família não tinha feito, foi a primeira a entrar na faculdade. E
com todo esforço, com toda dedicação, ela conseguiu alçar voos maiores e estudar tudo aquilo que a sua avó e que a sua mãe tinha trabalhado muito, para que ela conquistasse. E quando a gente fala dessa história de 3 mulheres, que pode ser a história de muitos de vocês também, a gente pode perceber que teve uma linha de sucessão de pessoas que trabalharam muito, que não tiveram a oportunidade dos estudos, até culminar numa neta que teve a oportunidade de ir pela primeira vez à faculdade, algo que era impensado há 30, 40 anos atrás nessa família. E por que eu estou dizendo para vocês essa história? Porque entre essas 3 mulheres, mulheres muito inteligentes, muito esforçadas, tinha algo em comum que a gente veio descobrir muitos anos depois. Tinha esse autossabotador. Eram mulheres que, embora fossem brilhantes, elas se autossabotaram e deixaram de realizar muitos sonhos por medo de não conseguir. E aí começa já a entrar um pouquinho no nosso tema, que é quando a gente fala de estratégias autoprejudiciais. O que são as estratégias autoprejudiciais? São ações ou falas que nós temos que a gente se desculpa por um fracasso que a gente acha que vai obter. E quando eu trago essa história dessas 3 mulheres para vocês, o que elas têm em comum com essas estratégias autoprejudiciais? Essa avó era uma mulher que, para poder se manter, ela trabalhava tanto, ela se dedicava tanto, que ela não deixava nem espaço para realizar os seus sonhos. Ela vivia dizendo que ela não tinha tempo para isso, ela vivia dizendo que ela precisava, ela tinha outras obrigações, e a única forma que ela encontrava de aliviar diante da pressão ou diante de situações que ela tinha medo de que ela não ia conseguir, ela se autossabotava com um vício no cigarro. E essa é uma estratégia autoprejudicial que a gente tem visto muito. Eu, hoje no meu trabalho, eu atendo alguns alunos universitários, faço atendimento online. E parte desses alunos universitários, especialmente na época de finalização de semestre, ou quando tem que entregar o TCC, épocas que são muito estressantes, eles costumam dizer para mim que é a época que eles mais utilizam álcool e cigarro. É uma forma que eles encontram de aliviar o que eles estão sentindo, certo? Essa segunda mulher que eu falei, que é para vocês a filha, que foi além, que estudou até o ensino médio, quais eram as estratégias autoprejudiciais que ela utilizava? Muitas vezes ela deixou de concorrer até vagas de trabalho que ela tinha, porque ela acreditava que tinha outras pessoas melhores que ela. Por medo de não conseguir, por um baixo senso de autoeficácia, e para quem não conhece autoeficácia, a gente fala que é o senso que você tem da sua capacidade de realizar algo específico. E por um baixo senso de autoeficácia, por uma baixa autoestima, essa filha ela deixou de ter várias oportunidades, inclusive de entrar na faculdade, porque ela acreditava que tinham pessoas melhores que ela. Ela comparava a sua história com outras pessoas de outras famílias que não tinham vindo da roça, e ela acreditava que ela não seria capaz de ir além aonde ela foi. E a terceira pessoa, que é essa neta, que se esforçou muito, que se dedicou muito, ela deixou muitas vezes de realizar parte dos seus sonhos porque ela era extremamente perfeccionista. E da onde que vinha esse perfeccionismo? De ter crescido ao longo de toda a sua história, escutando que a sua avó, escutando que a sua mãe se dedicou muito para ela estar onde ela está e que ela tinha que fazer sempre excelente. Ela nunca poderia aceitar um 9,5, um 9,8. Ela sempre tinha que ser nota 10, para poder fazer valer todo o esforço dos seus antepassados. Essas 3 pessoas, eu estou trazendo para vocês, são 3 pessoas que elas têm como esse autossabotador, mas que ele age de maneira diferente. Para a gente começar pensando um pouquinho, se vocês se identificam com parte disso. Eu tenho, assim, a confiança, assim, clara de que se vocês estão aqui hoje, onde vocês estão, todos vocês são muito capazes, para mim é muito claro. Porque chegar até a Unicamp, uma universidade com o nome que tem, com o grau de dificuldade que tem, com certeza vocês são pessoas assim brilhantes naquilo que vocês fazem. Vocês são muito bons, vocês se dedicaram para isso, vocês se esforçaram para estar onde vocês estão. Só que ainda assim, mesmo estando nesse local, eu pude acompanhar durante os meus estudos aí quantos alunos se autossabotavam, quantos alunos
muitas vezes, não só tinha a questão dos vícios que eu trouxe para vocês, não o vício como lazer, mas o vício como autossabotador, mas quantos alunos procrastinavam, que todo mundo já deve estar familiarizado com esse termo, né, que procrastinação é o ato de a gente adiar as nossas atividades para fazer no último momento. Quantos eu pude compartilhar, eu pude observar quantos procrastinavam, quantos usavam de desculpas para quando não ia conseguir realizar alguma atividade, porque não se sentia capaz o suficiente. A gente costuma dizer que vocês estão num local de excelência. Então, quando vocês estão numa sala de aula, em volta de vocês tem muitas pessoas boas, e muitas vezes a gente se compara com o nosso colega do lado e a gente não se sente bom o suficiente. E a hora que a nossa confiança quebra, a gente se sente um pouco abalado e muitas vezes a gente começa a se desculpar por um possível fracasso que pode vir a acontecer. E nisso que eu trago... Oi? Dani, eu queria só te interromper um minutinho, Claro. que surgiu uma pergunta aqui no chat. O Francisco está perguntando se videogame seria um autossabotador também. Sim. Francisco perguntou? Isso, Francisco José. Tá, Francisco, obrigada pela sua pergunta. Sim, jogos online é uma das categorias que mais aparecem, especialmente em alunos do ensino médio e universitários. Porque os jogos, eles por si só são extremamente atraentes, né? E a gente se perde em horas jogando online. Então, muitas vezes, vários alunos não utilizam aquilo apenas como um recurso de lazer em alguns momentos. Às vezes, eles ficam horas, eles passam a noite inteira jogando online e no outro dia eles são prejudicados seja na aula, seja na realização da prova. Então, assim, a gente costuma dizer que o lazer, gente, ele é fundamental. O lazer, quando eu vou fazer um planejamento de estudo com os meus alunos, eu costumo dizer para eles assim, que assim como dormir, se alimentar bem, fazer uma atividade física, a gente tem que planejar parte da nossa semana para o lazer. Isso é fundamental, certo? Porque a gente fala que na hora que a gente está comendo, descansando, fazendo uma atividade física, aquilo é para o corpo, mas a mente ela precisa de momentos em que ela faça algo que realmente traga uma satisfação para ela. É importante a gente incluir atividades de lazer, esse não é o problema. Não é o problema, nem se eu falasse, assim, olha, você ir numa festa, isso não é o problema. É a quantidade e o momento que a gente faz. Isso. Ele se torna autossabotador a partir do momento que você joga videogame por 5, 6 horas, quando você poderia ter reservado parte dessa hora para estudar para uma prova, para uma disciplina que você tem, certo? Então, sim, realmente os jogos online eles podem ser considerados uma estratégia autossabotadora, certo? E quando eu trouxe para vocês essas questões, e eu falei da história dessas 3 mulheres, essas 3 mulheres são da minha família. É a minha avó, é a minha mãe e sou eu. Por que eu digo isso para vocês? Porque eu levei muitos anos para perceber que a minha procrastinação, muitas vezes, não adivinha do fato de eu não ter uma capacidade para fazer alguma coisa, ou de, por acaso, eu simplesmente estar com preguiça de fazer. Mesmo quando tinha alguma atividade que não me trazia muita motivação, eu percebi que o que estava por trás disso era um extremo perfeccionismo que eu tinha para fazer tudo exatamente nota 10, como me foi cobrado. E da onde que surgiu isso? Dessa cobrança interna que eu tinha de ter vindo de uma história onde eu tive uma avó, onde eu tive uma mãe que se sacrificou muito para eu chegar à faculdade. Então, eu não poderia, para eu ser o sucesso da minha família, eu não poderia fazer mais ou menos. E quando eu me deparei com diversos colegas que eram brilhantes, eu comecei, a minha confiança abalou. E eu falei, nossa, para eu ser boa nesse ambiente, eu tenho que fazer tudo perfeito. E aí a gente tem que trazer algo que é fundamental. Perfeito, o que é perfeito? O que é o ideal da perfeição? A gente fazer o melhor que a gente dá conta, certo? Então, muitas vezes, às vezes a gente compara o nosso 8 com o 8 de outra pessoa, mas às vezes com o 10 de outra pessoa, perdão. Mas às vezes o nosso 8, diante da vida que nós temos, diante do esforço que nós fizemos, às vezes é o nosso 10. E a gente tem que estar muito consciente disso.
E a partir do momento que eu entrei em contato com o conteúdo das estratégias autoprejudiciais e que eu tive a oportunidade também de trabalhar isso, de fazer terapia, eu pude perceber, quando eu aceitei o que eu sabia, eu entendi de onde que vinha esse meu autossabotador, ficou muito mais leve. Eu comecei a fazer o meu melhor, e no fazer o meu melhor, eu avancei muito mais. Porque eu digo para vocês, eu não sei se vocês já experienciaram isso. Quando a gente tem um prazo para entregar e você deixa para fazer na noite anterior, o estresse que aquilo causa te traz um prejuízo, que aquela atividade que já era desagradável, ela fica beirando um insuportável. E eu costumo dizer que não, nós não precisamos gostar de todas as atividades e de todas as disciplinas do mesmo jeito. Não tem problema. Cada um de nós tem a sua preferência, tem a sua facilidade com um conteúdo ou outro. Não, esse não é o problema. O problema é a gente tornar uma atividade que era desafiadora quase impossível, porque a gente deixou para a última hora. E nisso eu descobri algo que é fundamental. A gente não tem que esperar a motivação surgir para a gente fazer algumas coisas que a gente não gosta. Porque se for para jogar videogame, como o Francisco aqui trouxe para a gente, ou se for para assistir uma série, se for para assistir, ir para um barzinho com os amigos, a gente nem precisa estar muito motivado para a gente fazer isso, porque a atividade por si só já é muito prazerosa. Mas para a gente estudar, para a gente fazer algumas atividades, para escrever um capítulo do TCC, isso demanda muita energia mental nossa. E aí, se a gente fosse ficar sentado esperando surgir uma motivação do nada, dificilmente isso vai acontecer. E aí eu costumo dizer que a gente tem que trocar a motivação por uma decisão. Então a gente coloca o seguinte, olha, naquele dia, naquele horário, de tal a tal hora, e é bom estabelecer começo e fim, eu vou sentar e eu vou escrever, eu vou me dedicar a escrever 2 parágrafos do meu capítulo. Que seja 2 parágrafos, a gente começa assim. E quando a gente coloca isso como uma decisão e a gente não espera a motivação chegar, por si só, a realização da atividade, ela começa a ser motivadora, porque você vê que você conseguiu dar um pequeno passo, mas é o começo, certo? Essa é uma forma que a gente pode fazer de lidar, por exemplo, com a procrastinação. E algo que eu queria trazer importante para vocês também, que às vezes a gente acredita que fazer coisas demais significa que a gente é muito produtivo. E não necessariamente. Às vezes, se a gente fazer as coisas certas no tempo que a gente tem que fazer, a gente é mais produtivo do que a gente encher a nossa agenda. Lembra que eu comentei com vocês a história da minha avó? A minha avó era uma mulher inteligentíssima. Ela não tinha a escolarização que nós temos. Ela não chegou à faculdade, ela não fez o ensino fundamental completo, o ensino médio, mas era uma mulher brilhante, que eu via ela fazer cálculos de cabeça quando ela tinha que fazer o sabão, quando ela tinha que fazer a coberta, que eu precisava de tempo para entender o que ela tinha feito. Então, era uma mulher brilhante, a inteligência dela era uma inteligência prática. Só que era uma mulher que ela se ocupou tanto que mesmo quando a vida ficou mais tranquila, ela não se permitiu resgatar uns sonhos que ela tinha. E um dos sonhos que ela tinha era estudar história. E aquilo era muito distante para uma pessoa que tinha vindo da roça. Então, eu percebi que ela lidou com as frustrações dela ou com a falta de capacidade, muitas vezes dizendo para outras pessoas assim: eu não tive tempo, ou eu tive que cuidar das minhas filhas, mas mesmo quando as filhas saíram de casa e se casaram, ela ainda continuou utilizando aquela desculpa. Porque para ela era difícil aceitar que ela teria que superar. Certamente seria mais difícil, mas ela poderia ter ido atrás. Então eu vejo que era uma pessoa de uma inteligência fantástica, que poderia ter sido uma historiadora maravilhosa, com tanto conhecimento de vida que a minha avó tinha, mas que ela foi barrada por uma falta de confiança em si mesma. E ela se ocupou com tantas coisas que não sobrava tempo. Todas as vezes que ela teve a oportunidade de voltar aos estudos, eu pude acompanhar, queria que minha avó fizesse EJA, ela sempre arranjava uma atividade ou algum problema. Ela chegou, inclusive, a ter dores de cabeça quando era para começar as aulas. Ela, eu não estou me sentindo bem. E ela deixou de ir. Ela pensou, eu estarei lá com outras pessoas, eu vou ficar muito constrangida de ser uma senhora de idade estudando, certo? E o vício do cigarro, que foi algo também que ela encontrou uma forma de aliviar as suas próprias frustrações. Já a minha mãe, que eu estava dizendo para vocês que é a filha dessa senhora,
A minha mãe, mesmo com as suas dificuldades, passado um tempo depois que todos os seus filhos tinham se formado, minha mãe já era avó, com muita insistência, principalmente minha, eu falei, mãe, eu vou te ajudar e a senhora vai prestar o Enem. E a minha mãe fez um cursinho, prestou o Enem e a minha mãe passou. E o bonito dessa história é que a minha mãe, a minha mãe fez o curso de História aqui na Federal de Uberlândia, onde eu estou falando de Uberlândia, fez e ela seguiu muito daquilo que ela escutava da mãe dela, e ela é muito feliz naquilo que ela escolheu. E durante o curso da minha mãe, eu tive que acompanhar diversas vezes ela diante de um computador que ela não sabia, não tinha familiaridade, ela teve que aprender a mexer no computador, e ela teve que aprender a escrever. Para ela, o maior desafio era colocar no papel aquilo que ela pensava. Uma mulher com muitas ideias, super ativa, tem muito conhecimento também, mas ela não dava conta de sentar e escrever nessa estrutura da ABNT que a gente está tão acostumado, né, hoje em dia, para fazer os trabalhos. E eu tive que dizer isso para minha mãe. Eu falei, olha, mãe, eu vou falar para a senhora, não saber as regras da ABNT não faz com que a senhora seja menos que os seus colegas de 18, de 20 anos que já nasceram com computador. A senhora tem toda a capacidade para aprender, pode levar um tempo maior, mas eu vou te ajudar nesse processo. E a minha mãe conseguiu. A minha mãe se formou em História em 2018, e eu tenho muito orgulho de ver isso acontecendo, porque ela também teve que superar esse autossabotador. Porque, só um exemplo curto eu vou trazer para vocês, a minha mãe tinha tanto medo de ser reprovada, no Enem, dela não ser chamada para a faculdade, que no dia da prova ela foi a última a entrar, quase que fechou o portão. Ela se enrolou tanto, ela teve tanta dificuldade para sair de casa, que ela perdeu o óculos, que ela esqueceu a chave. Então, foi com muito custo, ela foi a última a entrar no portão. E aí, depois, quando terminou a prova, eu fui buscá-la, ela disse assim para mim, eu acho que eu não fui bem nesse tal de Enem, porque eu cheguei muito apressada, eu estava muito nervosa, esqueci minha garrafinha d'água. Eu falei, mãe, não precisa se desculpar para mim. Para mim, a senhora já é vitoriosa, certo? Mas ela estava se desculpando para todos, com medo do resultado. E no dia que saiu o resultado do Enem, foi eu e meu pai que viu, porque minha mãe não teve coragem de ver, porque ela já estava esperando o pior, o fracasso. Então, eu estou dizendo para vocês que muitas vezes as outras pessoas que estão, quem está perto de nós até quer nos incentivar e a gente fica jogando contra nós mesmos. É como se a gente tivesse um time inteiro de futebol jogando com a gente, mas nós ficamos fazendo o tempo todo gol contra. E aí, como que a gente aprende isso? A gente tem que se permitir. Permitir se autoconhecer. Eu acho que essa talvez seja a grande chave. E eu falo para todos vocês. Eu pude passar por esse autoconhecimento e ajudar as pessoas que estavam à minha volta e também ajudar os meus alunos a se autoconhecerem. Eu acho que aqui não vai ter ninguém que foi meu aluno, mas quando eu tive a oportunidade de fazer o programa estágio docente aí na Unicamp, foi uma experiência assim também riquíssima que eu adorei. Às vezes eu escutava de alguns alunos em sala assim: "Ah, professora, eu não dou conta, eu sou muito burro". E eu nunca admiti falarem essa palavra. Eu falei: "Não, eu não quero que você se diminua. Você ainda não aprendeu, mas eu estou aqui para te ajudar nesse processo". Então a gente tem que entender que tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos prejudica ou prejudicou até hoje, a gente tem a capacidade de transformar, de mudar. Então, assim, é esse que é a maravilha do ser humano. A gente pode o tempo todo se reinventar. Como eu vi essa história acontecer na minha família, até culminar em mim. E uma coisa que eu queria trazer também para vocês, que eu acho muito importante, é quando a gente fala do autossabotador, a gente fala como que ele surge, né? E a gente tem várias causas ou possíveis situações que acontecem na nossa vida que pode fazer com que a gente internalize o autossabotador. Eu costumo dizer que é aquele anjinho mau que fica perto do nosso ouvido falando que a gente não vai dar conta. Então, parece que na hora que você vai tentar, tem alguém que fala, opa, isso é muito difícil para você, olha, tem gente melhor. Então, assim, é mais ou menos se fosse esse anjinho mau, essa vozinha que fica o tempo todo nos cobrando. E uma das possíveis causas do surgimento desse autossabotador é uma alta exigência que pode ter vindo da família, de que você sempre tinha que fazer melhor.
Ou o contrário também, eu já acompanhei 2 adolescentes que a família apostava que eles não dariam certo. Era o contrário, ficavam o tempo todo jogando para baixo. Você não vai conseguir, você é igual ao seu pai, você é burro. Escutava várias palavras que acabavam diminuindo a confiança. A gente costuma dizer em desenvolvimento infantil que a criança nasce com uma potência, ela nasce acreditando que ela é capaz de tudo. E somos nós que, à medida que essa criança vai crescendo, que vai tolindo. Calma, isso aqui é difícil para você. Olha, eu não vou conseguir. Até às vezes com uma boa intenção. Eu não sei se já aconteceu com vocês, quando você vê uma criança que está brincando com algo que ela não está conseguindo fazer, a gente fala, ai, tadinho, você não dá conta, deixa eu fazer para você. Mesmo que a nossa intenção tenha sido boa, porque a gente entende aquilo como um sofrimento para a criança, é um processo de aprendizagem. E a gente tem que dizer, olha, eu acredito em você, se precisar de ajuda, eu estou aqui perto, mas eu sei que você pode conseguir. São falas pequenas que, elas forem acumuladas ao longo da vida, pode às vezes fazer com que a pessoa internalize o fato de que ela não dá conta de fazer nada sozinha. Outra coisa importante também, que a gente fala que o que pode causar trazer esse autossabotador é falta de motivação. O que significa? A maioria de nós que estamos vivendo nessa época agora, nessa era da informação, a gente está bombardeado o tempo todo de muitas informações. Então, a gente costuma dizer que o nosso trabalho é eminentemente mental. E isso nos cansa muito, certo? E muitas vezes a gente tem que optar no que a gente vai gastar a energia. Então, às vezes, depois de um dia super sobrecarregado, onde você teve diversos compromissos na faculdade, onde você teve aulas pesadíssimas, onde você tem que estudar, tem os seus desafios pessoais e uma série de coisas, é muito difícil sobrar, às vezes, energia e motivação para você ainda chegar e trabalhar naquele conteúdo que você está com mais dificuldade. Então, por isso que eu falo que às vezes a gente não pode esperar a gente ter motivação para tudo, porque vocês estão na Unicamp, eu imagino que vocês são de diversas áreas aqui, diversos cursos, mas independente de qual seja o curso, sempre vai ter alguma disciplina ou alguma atividade que é muito desafiadora para você. Isso vai acontecer com frequência. E esperar que você vai ter energia 100% e motivação para você chegar em casa depois de um dia cansativo, e agora eu quero estudar aquele conteúdo, não vai surgir. Então, por isso que eu falo que muitas vezes a gente tem que ter mais determinação para começar do que necessariamente esperar a motivação surgir, certo? Outra coisa importante que eu vou trazer para vocês a gente está numa era que a gente tem, vai ser estranho, vai soar estranho que eu vou falar, mas é isso, a gente é permitido com que a gente sofra. Fala, como assim? Uma vez eu escutei da minha avó, que eu estava dizendo a história delas para vocês, e minha avó via eu estudando tanto, eu me preparando para o mestrado, e ela falou assim para mim, Daniele, não estuda muito não, porque quem pensa demais fica doido. Eu falei, não, vó, tem que continuar estudando e tudo. E ela falou assim, hoje em dia vocês têm tempo para estudar e para sofrer. E eu fiquei depois refletindo sobre aquela fala da minha avó, e é realmente isso. Na época da minha avó, ela não tinha tempo para pensar nela, porque ela tinha que dar conta da subsistência das filhas dela. Então, eu tive a oportunidade de estudar, de pensar, de refletir. E tudo aquilo que eu estudava, eu acabava trazendo para a minha vida, muitas vezes. E, geralmente, eu entendi o que minha avó dizia, quando ela dizia assim, na minha época, não tive tempo para sofrer. Porque eu tinha o conforto de ter tempo para ficar triste, de ter tempo para procrastinar. E é interessante porque a gente fala assim que quando a pessoa o horário dela é muito apertadinho e ela só tem aquele das 17 às 18 para fazer alguma coisa, ela vai fazer. Mas se ela tiver um horário mais tranquilo, às vezes ela avança à noite e não faz, vai fazer nas vésperas de entregar. Então, quando a gente tem, vamos dizer, está sobrando tempo, muitas vezes a gente se permite deixar para a última hora. Então, eu costumo dizer assim, que a gente está numa época fantástica em que é permitido a gente falar das nossas emoções, é permitido a gente falar que a gente não dá conta, coisas que antigamente não eram possíveis, só que a gente tem que trazer isso para o nosso benefício, certo? E eu costumo dizer algo que é muito importante para os pacientes, para os alunos, tem algumas coisas que são inegociáveis.
Então, se você tem que fazer algo que é importante para você, não sacrifique as suas horas de sono, não sacrifique uma boa alimentação, porque você precisa do seu corpo inteiro para você realizar as atividades mais difíceis. Outra sugestão que eu dou também é quando você tem que fazer algo que é muito difícil, por exemplo, se você tem que fazer uma lista, por exemplo, de exercícios de cálculo, e algo que para você é muito desafiador. Escolha o momento do dia que você tem mais energia. Cada um tem o seu horário. Eu vou dizer por mim, eu funciono muito pela manhã. Então, aquilo que eu tinha que fazer que era mais desafiador, que para mim, por exemplo, era fazer a análise estatística dos meus dados de pesquisa, eu deixava para fazer no começo da manhã, entre 8 e 11 horas da manhã, porque era o horário que eu estava com a mente mais tranquila. À medida que ia avançando à tarde, avançando à noite, eu percebia que a minha concentração caía. Aí eu deixava para fazer coisas que não exigiam tanto da minha concentração. Então, é uma das sugestões que eu posso dar para você. Tem inúmeras, depende de cada um. Marilda, alguém levantou a mão? Sim, Daniele, olha, tem uma pergunta aqui no chat, depois o Arney quer fazer uma pergunta também, Pode. tá? Uhum. A Laís pergunta assim, gostaria que falasse sobre propósito, se sentir que existe um propósito para realizar as tarefas é realmente algo importante. Uhum. E o Arney, ele tá com a mãozinha levantada, ele quer fazer uma pergunta também. Tá bom. Quer que eu responda ou quer que o Arne quer falar primeiro? Pode falar, Arney, aí ela já responde as duas. E o que eu queria perguntar depois, que é o mais complicado, entende? É uma coisa. Quer perguntar depois? Eu acho melhor. Tudo Tá bom bom. então, tá Tá ótimo. bom. Obrigado, Sim, Arney. sim. Então tem a, Qual que tem foi a a Laís, ela Laís? pergunta assim, olha, gostaria que falasse sobre propósito. Se sentir que existe um propósito para realizar as tarefas é realmente algo importante. E tem um comentário aqui da Helena também, ela diz assim, essa questão do horário é muito importante mesmo, eu também funciono de manhã, então estou estudando de manhã e à tarde faço academia e exercícios. Isso. Primeira, a pergunta da Laís. Laís, essa é uma das estratégias que a gente utiliza. Você colocar um significado, um propósito, um motivo naquilo que você está fazendo. Eu vou dizer um exemplo. Por exemplo, nossa, eu tenho que começar a fazer atividade física, fazer musculação, e eu odeio musculação. Eu não gosto de fazer musculação. Mas qual que é o propósito de fazer musculação? Olha, eu preciso tonificar os meus músculos, eu preciso ativar o meu corpo para que eu tenha até mais clareza mental para estudar. E isso é algo que eu sugiro para vocês. E assim, gente, é fundamental. Tão importante quanto dormir. Eu vou colocar dormir em primeiro lugar. Segundo, eu vou colocar beber água. Parece bobo. Gente, eu estou falando beber água. Isso. Dormir, beber água, se alimentar bem. O próximo é a atividade física. E a atividade física, ela não é só boa pro físico, ela é muito importante para a nossa clareza mental, para a gente estudar. Eu tenho diversas pesquisas que eu posso compartilhar com vocês que mostram a relação dos benefícios da atividade física para o desempenho profissional, para o desempenho estudantil. É nítido, assim. Então, é fundamental que a gente possa fazer isso. Então, voltando ao exemplo, então eu não gosto de musculação, não gosto de atividade física. Eu preciso entender que aquilo que eu estou fazendo tem um propósito maior, que é a minha saúde. Então, eu não negocio com isso. Eu vou e faço. A gente costuma dizer que você não pode ficar em casa pensando à vontade de chegar. Eu acho que eu vou sentar só um pouquinho no sofá, ligar só um pedacinho da série antes de eu ir para academia. Não faça isso. Tem coisas que a gente não tem que parar para pensar. Você chega, coloca o tênis e sai. Não dá tempo do seu cérebro, porque o cérebro ele é fantástico para querer poupar energia. E ele vai fazer isso com você. A gente costuma dizer que é um movimento inconsciente, mas o autossabotador faz isso. Não, senta só um pouquinho, não senta. Chegou, coloca o tênis, faz igual a Laís. Vocês chegaram, fez a atividade, colocou o tênis, terminou, deu o horário e sai. Só o movimento de você sair, você já quebra você já quebra o primeiro passo do autossabotador. E eu costumo dizer, na hora que você está na academia, você já tá, é como se o carro já estivesse andando, então é mais fácil. Então,
é muito importante, quando você coloca uma meta, muitas vezes você se sente um pouco mais motivado e compelido a ir. E eu costumo dizer aos alunos e aos pacientes, não espere que o motivo seja algo muito sério. Em que sentido? É você chegar a perder a sua saúde para que aquilo seja motivador o suficiente para você ir. Como a maioria de vocês aqui são muito jovens, às vezes vocês ainda não passaram por isso, né? Mas eu já acompanhei casos agora de pessoas que tiveram mialgia do trapézio, que travaram aqui a coluna, de tanto estudar, de tanto ficar tenso. Eu já tive pessoas que deram crise renal séria por falta de beber água. Então, a gente às vezes não pode esperar isso acontecer para esse ser o motivador, esse ser o nosso propósito para a gente fazer o nosso melhor, certo? E trazendo aqui isso que é muito importante, a Helena, né, que trouxe, foi a Helena que trouxe essa questão da atividade física, é fundamental, né, você saber o horário que você funciona bem, deixar as outras atividades para os horários mais tranquilos, e se possível, gente, eu sugiro para vocês, é lógico que temos exceções, mas permita-se reservar a madrugada para dormir, tá? Para descansar, porque o ciclo do nosso sono, ele é diferente durante a noite. É lógico que em algum momento vai passear, vocês vão sair, não é essa a questão, mas se você fazer disso uma rotina e sempre deixar para estudar na véspera ou para rodar as madrugadas estudando, o benefício não é tão grande assim. Não é benefício nem para a sua aprendizagem, nem é benefício para a sua saúde. Com o tempo, isso pode vir a te prejudicar bastante, tá? Principalmente se a gente ficar usando telas durante a madrugada, né? Dificilmente, geralmente é o que as pessoas fazem. Pode continuar, eu acho que tem outras pessoas que levantaram a mão. Isso, Dani, olha, tem uma pergunta. Gente, eu não tô vendo mais ninguém, tá? Exceto o Arne, que optou por fazer depois. Mas a Davina, ela queria saber como identificar possíveis pensamentos autoprejudiciais ou autossabotativos, pois a princípio não parecem tão óbvios ou algo que conhecemos para nos diagnosticar. Depois teve uma pergunta da Isabela, que a Thaís já nos ajudou aqui também. Ela perguntou assim: vale a pena reduzir o tempo de sono para conseguir incluir os exercícios físicos? E aí a Thaís já respondeu, né? Eu durmo infinitamente melhor quando faço exercícios, é mais reparador. Particularmente acho que vale a pena sim, se não tiver outro horário. Então, a primeira coisa, em relação aos exercícios físicos, é o seguinte, a gente costuma dizer assim, se você tiver um tempo, é lógico que cada um tem um padrão de sono, mas normalmente as pessoas dormem no mínimo 6 horas, tá, gente? 6 horas a 8 horas geralmente é o ideal para um adulto. Mas, eu tô falando, tem exceções. Mas se você tiver apenas 6 horas para dormir, a gente recomenda que você consiga incluir atividade física em outro momento, não reduzir ainda mais esse período de 6 horas, tá? Aí eu vou citar um exemplo, cada um tem a sua realidade. Ah, mas eu tenho 1 hora de almoço. Seria melhor você fazer o almoço mais rápido, 15 minutos, e descansar 15 minutos, fazer 30 de atividade física, mas não mexer nos seus 6 horas de sono, do que você fazer isso, que você mexer no sono. Se você tiver essa for a sua realidade. Agora não. Olha, eu posso dormir, eu tenho aqui disponível 7, 8 horas de sono. Aí, talvez reduzir um pouquinho para fazer atividade física. Porque realmente, tanto a gente dorme melhor, quanto a gente estuda melhor, a nossa memória, ela é muito mais eficiente e o pensamento, é que eu tô falando, eu tô com a expressão, gente, em inglês, que eles falam assim, treino do pensamento, mas seria mais ou menos isso, é como a nossa cognição funciona, né? O encadeamento de ideias, ele funciona muito melhor se a gente tiver tido uma qualidade de sono e se a gente tiver feito uma atividade física. É nítido os benefícios. Então, se você tiver um período maior, aí reduz um pouquinho, deixa ele para atividade física, mas não abra mão. E, gente, não precisa ser uma atividade física muito... fala assim, nossa, eu tenho que sair totalmente da minha rotina, eu tenho que ir até uma academia. A gente tem alguns estudos, e eu posso indicar para vocês, inclusive depois eu até conversei com a Marilda, eu fiz uma apresentação e eu fiz uma lista de sugestões de leituras e vídeos para vocês, que está no outro computador que quebrou. Eu fiz uma sugestão e fala sobre isso também. Inclusive, tem um exemplo de alguns grandes cientistas estudiosos que a gente nem imagina,
que faziam atividade física, faziam longas caminhadas. Após ficar muito envolvido com o problema, eles faziam caminhadas ou faziam alguma atividade de lazer e as respostas vinham. Então, pessoas que eles mostraram o benefício disso também, até por meio de uma caminhada, é possível a gente obter esses benefícios da atividade física, né? E a outra pergunta foi a respeito dos pensamentos autossabotadores. Nem sempre eles são muito claros, né? Mas a gente tem que perceber o seguinte, se eles são recorrentes, a primeira coisa, se eu vou fazer alguma atividade e todas as vezes eu deixo para a última hora, tem alguma coisa errada. Ou eu realmente não tenho tempo para fazer, né? Ou realmente, se a gente vê a progressão daquilo, a repetição, pode ser um sinal de que talvez eu esteja me auto-sabotando. E também a gente tem que ver os tipos de pensamentos. Tem alguns pensamentos que dizem, por exemplo, assim, você vai realizar uma atividade e você percebe que você não sabe tudo o que você precisa. Falou, nossa, eu estou fazendo, eu percebi que essa atividade é mais difícil do que eu achava. Isso aí é o que? É uma análise que você está tendo daquela atividade. Nada é muito tranquilo, faz parte do ciclo da autorregulação. Quando a gente analisa a atividade e percebe que a gente não tem todos os recursos que a gente precisaria para realizá-la. O que eu faço? Então, diante dessa minha autoavaliação, eu vou ter que buscar atrás. Nossa, eu preciso ler mais sobre esse assunto. Então, você analisa que você não dá, ou preciso pedir ajuda para alguém. Até aí está tudo certo. Esse pensamento nada mais é de que você ter uma consciência de que você não sabe tudo aquilo que aquela atividade demanda de você. O que seria mais próximo de um pensamento autossabotador? Se você olha a atividade, diz o seguinte, eu sabia, eu não dou conta, eu não sou boa o suficiente, certeza que a minha colega já terminou isso aqui. Isso aqui não é bom para mim. A gente fala que o autossabotador geralmente são aqueles pensamentos que depreciam o nosso senso de competência, que ao invés de mostrar uma análise do que a gente precisa melhorar, eles tendem a diminuir. É o que te desmotiva, não o que te motiva a correr atrás. Uma coisa é olhar a atividade e falar, nossa, eu tenho que fazer mais leitura sobre o assunto, eu vou pedir ajuda para um colega, eu vou conversar com o meu monitor. Ok, beleza. Agora, se eu começo diante de atividade dizer eu não sou boa o suficiente, eu nunca vou dar conta, eu sabia que ia ser desse jeito, esses pensamentos não me ajudam. Eles tendem a deixar a dificuldade ainda mais desmotivadora. Não sei se ficou muito claro, mas eu posso trazer depois alguns exemplos de falas mesmo e compartilhar também para vocês, que eu acho que é mais fácil de identificar. Legal, Dani. É interessante esse último exemplo que você colocou, né? Porque parece que esse tipo de pensamento vai confirmando, né, algo que não Sim. deu certo, mas não te mostra caminhos também para fazer diferente, né? Só te paralisa, te deixa mais desmotivado, mas ele não te dá recursos para resolver, só te diminui. Entendi, legal. Olha, porque eu tô aqui pensando em tudo que você me falou, teria muitas coisas para falar, tá? Tá bom? Obrigado. De nada. Dani, acho que a gente tem uma outra questão aqui. O Tá. Giovanni, Tá. Ele pergunta assim, fazer exercício cedo antes de estudar é mais vantajoso ou indiferente, desde que seja feito diariamente? E depois tem uma pergunta da Patrícia também, ela gostaria de saber se a ansiedade pode ser considerada um autossabotador. Sim. Primeiro, primeiro, fazer atividade física já é bom, tá? Independente do horário. Tem alguns horários que se tornam mais benéficos, isso depende, tem muito o perfil de cada pessoa. Mas a gente costuma ver que após a atividade física, você tem uma liberação de uma série de hormônios que traz uma questão de relaxamento e às vezes foco, concentração. Mas já tem alguns alunos que me relataram que após a atividade física relaxa tanto que às vezes tem dificuldade de, por exemplo, pegar um texto e estudar. Então, assim, você tem que ver aquilo que se encaixa melhor, mas que é fato que passado uns 30, 40 minutos depois que você fez a atividade, você está num estado melhor, assim, de liberação mesmo de hormônio, assim, que te permite estar mais relaxado ou mais à vontade para fazer alguma coisa. Mas se você não tiver como escolher, seria bom fazer no início de manhã. Se não tiver, eu só tenho finalzinho do dia, finalzinho da noite, faça naquele horário, tá? E a outra pergunta foi sobre a ansiedade. Sim. É muito importante porque, assim, a ansiedade é um dos sinais, assim, mais claros, sabe? Então, de que a pessoa, às vezes, ela
diante de algo que começa que ela tem medo da realização daquilo, que ela já antevê o fracasso, ou que vai exigir muito dela, ela já começa a ficar ansiosa. E quando a pessoa fica ansiosa, mesmo que ela sente para fazer a atividade, o pensamento dela não fica focado no que ela está fazendo, ela só fica focada no que ela falta fazer. Então, é mais ou menos assim, eu sento aqui para fazer, eu começo a escrever, eu falo, nossa, mas eu ainda tenho que fazer tantas páginas, nossa, mas eu tenho que formatar de igual acordo com a BNT, nossa, mas na hora que a minha orientadora lê isso aqui, ela vai cortar. Nossa, ou seja, eu gasto 80% do meu pensamento, que eu poderia estar focado na realização do que eu estou fazendo, eu estou focado em tudo mais, no que vai dar errado, no que ainda falta. Então, a gente costuma dizer assim, foca no que você está fazendo. Ah, mas eu só vou dar conta de fazer um parágrafo. Faz o que você deu conta agora. Depois você faz mais um pouco. Né? E a gente fala a questão do preciosismo. Muitas vezes a pessoa fica ansiosa porque ela escreve um pedaço e ela já diz assim, ai, não ficou bom, ficou horrível, eu já tenho que mudar. E aquilo já traz uma ansiedade. Escreve, a gente começa a falar assim, escreve do jeito que veio, tempestade de ideias, vai, sem preocupar com o português correto. Escreve, depois você refina, depois você pede a ajuda de alguém para ler com você. Então, não fica atento a isso, porque a ansiedade, ela pode gerar, inclusive, sensações físicas que te atrapalham. E aí, você fica com aquela imagem, sabe qual que fica na sua memória? Você começa a escrever alguma coisa, você começa a ficar nervoso, você já começa a querer levantar, aí a memória que você tem é que todas as vezes que você for fazer aquilo, é muito ruim. Você fica com a sensação física e mental de que é muito ruim o que você está fazendo. Então, a gente fala que a ansiedade pode ser, sim, um autossabotador e que existem várias formas de a gente diminuir o nível de ansiedade. Um pouquinho é normal, mas vamos diminuir o nível de ansiedade para a gente conseguir realizar. Eu não sei o nome de quem perguntou, mas se caso quiser também, eu trago algumas sugestões de como, quando você identificar que você está começando a ficar ansioso, como você abaixar o nível de ansiedade. Atividades simples que você pode fazer que pode abaixar. Posso passar também. É a Patrícia que tinha perguntado sobre a Patrícia. ansiedade. Tá, obrigada. A Marisa tem uma pergunta interessante aqui também. Olha, a ideia de autoconfiança excessiva também pode funcionar como um autossabotador? Por exemplo, ficar acreditando que será fácil e ficar procrastinando para iniciar. Sim, esse é um que a gente fala assim, que vocês já ouviram falar de síndrome do impostor, né? A síndrome do impostor, ela já foi categorizada na década de 70, que ela fala que é quando a pessoa nunca acha que tá bom o suficiente. Ela, pelo contrário, ela acha que ela é menos e que qualquer vitória dela está enganando os outros porque ela não é boa o suficiente. Essa é a síndrome do impostor. A autoconfiança excessiva é o contrário. A pessoa acredita que ela é tão boa, que vai ser tudo tão fácil de resolver, que ela não mensura exatamente o que ela precisa. Ou ela não acha que a tarefa é desafiadora o suficiente, ela acha que no final ela vai dar conta, certo? Então, a gente fala que a gente tem que ter um nível de autoconfiança, um nível de autoeficácia ideal, no sentido, bom, eu acho que eu dou conta de fazer, o que eu não souber, eu vou correr atrás, eu tenho capacidade de buscar aquilo que eu preciso para realizar. Até aí, tudo certo. Mas eu pensar que aquilo é fácil demais, que eu não preciso me esforçar, muitas vezes vai contra. Porque o que acontece? Às vezes essa pessoa deixa para fazer, por exemplo, de última hora, ela faz de qualquer jeito, e ela tira uma nota 7. Vamos dizer assim, valia 10 a atividade, ela tirou 7. Ela falou, fui até bem, se eu quisesse, eu poderia ter tirado 10. E às vezes ela poderia não ter tirado ainda. Mesmo ela tendo feito corrida, ela não era boa o suficiente para conseguir alcançar o 10 da atividade, mas ela fala isso para si mesma. Então a gente fala que a gente tem que ter qual que é a chave disso? Autoconhecimento. É a gente ser claro com aquilo que a gente dá conta com o que a gente não dá conta. E mesmo se você é muito autoconfiante, eu tenho uma sugestão. Se você acha que você é muito bom para fazer alguma coisa, muito bom, faz primeiro, já que é tão simples, faz rapidinho. Eu vou dizer assim, eu falo isso comigo. Quando eu vou fazer alguma atividade, por exemplo, eu tenho várias atividades. Eu estou fazendo uma faculdade agora, e ela é online também. E eu tenho de 15 em 15 dias, eu tenho um módulo. E aí, tem os prazos, tudo certinho. As tarefas que são mais fáceis, que às vezes é de algum conteúdo que eu já vi em algum momento, são as primeiras que eu faço. Sabe por quê? Se eu tenho 5 atividades na semana, por exemplo, eu já faço as 3 que são fáceis, eu já fico na minha cabeça, opa, já foi mais da metade. Entendeu? Então, já que é tão simples, já que você está
tão autoconfiante, faz rápido. Não espera depois, sabe? É uma sugestão. Legal, Dani. E assim, né, tem uma questão da análise da tarefa também, né? Às vezes a gente faz uma análise ou superestima a tarefa, pensa que ela é muito difícil, né, e adia, né, ou a gente subestima a tarefa, nossa, essa é fácil, né, e aí a gente acaba deixando para fazer depois, Sim, e na verdade, e nem sempre chega ali muito próximo, né, lógico que essa análise, ela é sempre uma estimativa, né, mas esse ajuste aí da condição, da tarefa, ela é bem importante também, legal. Sim. E é isso, né? A gente vai fazendo essas reflexões para poder identificar as escolhas que temos feito, as estratégias que estamos utilizando e fazer mudanças. O pessoal estava conversando aqui no chat, falando do SAP, o pessoal já vai se ajudando aqui também, dando várias sugestões de acordo com as experiências de cada um. Olha, Bianca tem uma pergunta aqui, olha, vocês poderiam, por favor, mencionar alguns exemplos do que podemos fazer para diminuir o nível da ansiedade, como foi dito, até o ponto em que torne algo em que temos que lidar, mas não é um impedimento para alcançarmos nossos objetivos. Então, é a Bianca que perguntou? Isso, a Bianca. Então, Bianca, depende da atividade que você tem que realizar ou, né, da situação em que você estiver. Mas, assim, eu vou dizer coisas muito simples, assim. A gente fala que tem até um livro que está dentro da lista que eu vou sugerir para vocês, que fala do mal que é o excesso de pensamentos que a gente tem. E principalmente quando a gente está ansioso, a gente é bombardeado por muitos pensamentos, geralmente negativos, ou eles vêm, é uma chuva de pensamentos, e que traz aquele mal-estar físico também, né? Mas, assim, a gente costuma dizer que a gente tem que voltar para o presente, certo? Na hora que você está muito ansioso, imaginando todas as possibilidades daquilo dar errado, você já começa a se sentir mal. Tem a clássica que a gente fala assim, que é você parar e respirar, sentir onde que você está, para tudo mesmo, que a gente fala assim, que sente onde você está e fala assim, nossa, como que está meu corpo, onde que estão os meus pés, como que estão as minhas mãos, onde que está a tensão no meu corpo, sente tudo, sente você, porque quando a pessoa está aí, eu já vi pessoas em crise de ansiedade, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, a pessoa ela fica tão atordoada que ela nem sabe de como que ela está. Então, assim, você tem que trazer a pessoa para o presente. A hora que você acalma, fala assim, volta comigo, né? E aí tem algo simples que eu faço quando os alunos estão em ansiedade, eu falo assim, se a gente tiver a oportunidade de pegar uma pedra de gelo e coloca, porque a pedra de gelo, se você ficar segurando ela muito tempo, ela começa a queimar, você volta toda a sua concentração para cá. Na hora que volta, assim, você começa a sentir, a pessoa para tudo, porque ela tem que dar conta daquilo. E ela fica sentindo até a pedra começar a derreter. Falou, calma, volta para o presente, entendeu? Então, volta, calma, eu estou aqui, eu estou sentindo, e eu vou começar. Respira. A gente fala assim, que é uma das piores coisas, a pessoa fica com aquela respiração presa aqui, né? Outra coisa que ajuda muito é dar uma caminhada. Então, assim, gente, você está diante de alguma coisa que você começou a travar, começou a pensar demais, saia daquele ambiente se você puder e caminha. Eu tinha aluno que dava a volta no prédio, assim, ó, dava 2, 3 voltas, volta. Aí só de você acelerar a sua respiração, você já volta para aquele estado, entendeu? Então, assim, são algumas estratégias, posso dizer assim, físicas, mas a gente tem algumas estratégias mentais também, que você pode, se for da sua facilidade, se tiver como, comece a escrever tudo aquilo que está vindo na sua cabeça, tá? Então, assim, eu estou preocupada com isso, estou preocupada de não dar tempo, eu estou achando isso. Joga para o papel toda a sua chuva de pensamentos, para você identificar o que é que está te apavorando mais, certo? Então, assim, às vezes a gente percebe na hora que a gente começa a escrever que o que está mais apavorando nem é você não ter prazo para fazer a atividade, mas é a avaliação que você vai ter. Nossa, aí você começa a escrever e fala, eu estou com medo que na hora que eu for apresentar o trabalho eu não dá conta de apresentar. Então, você identifica onde está o problema. Entendeu? Porque identificar onde está o problema, e eu trouxe uma lista assim que estava no tópico para vocês. A primeira coisa, a gente tem que admitir que a gente está tendo dificuldade.
identificar onde que está a causa e buscar ajuda. Entendeu? Nem que for para você falar assim, olha, eu estou muito ansiosa para realizar isso, quem que pode me ajudar? É um colega, é um professor, quem que pode sentar comigo e me ajudar a fazer isso aqui que eu sozinho não estou tendo condições de fazer? É só o começo, depois de você internalizar essas estratégias para fazer sozinho, mas no primeiro momento, às vezes a gente precisa de ajuda, sabe? Nem que seja para conversar com alguém, falar tudo o que você está sentindo e ver se essa pessoa te dá uma luz de como você pode resolver aquilo. Eu vou dizer uma estratégia que eu utilizava quando eu tinha que apresentar alguma aula e eu ficava ansiosa, preocupada, era algum assunto novo. Eu apresentava para o meu namorado. Então, eu costumava falar para ele. E na medida que eu for falando, ele foi me identificando o que eu precisava melhorar. Então, eu apresentava para uma pessoa que era da minha confiança, como se eu estivesse apresentando lá, e aquilo me ajudava a treinar, a ficar menos ansiosa para a hora da apresentação real. Entendeu? É uma possibilidade, mas tem várias outras, tá? Depois eu posso compartilhar. Muito bem. Olha, tem uma pergunta aqui do Negli. Como lidar com uma crítica negativa sobre o nosso trabalho de pós-graduação, para evitar que afete nossa confiança e se torne um autossabotador? Negli, isso é tão importante. É algo que eu acho que todos nós que passamos pela pós-graduação, pela graduação também, eu vou dizer por mim. A primeira vez que eu tive meu trabalho avaliado, eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu fui embora chorando, pegando um ônibus Barão Geraldo até o centro de Campinas, juro. Com o meu trabalho riscado do começo ao fim, assim, ó. Eu falei, eu não sei nada, o que eu estou fazendo, eu não devia ter vindo para a Unicamp, eu não sou boa o suficiente. Foi horrível, fui chorando no caminho inteiro, na hora que eu peguei o trabalho. Sabe por quê? Eu entendi que a crítica não era do trabalho, era a crítica... Eu entendi que eu não era boa o suficiente. Levou-se um tempo até eu entender que a crítica era assim, eu ainda não aprendi a fazer isso, mas não é que eu não sou boa, eu ainda não adquiri essa habilidade. Mas, no primeiro momento, eu me senti a pior pessoa. Atacou meu sentimento pessoal, não meu sentimento profissional, certo? Então, no primeiro momento, você vai ser avaliado. A primeira coisa que você tem que pensar, bom, essa crítica aqui advém de um professor que tem mais experiência que eu e que tem uma visão, às vezes, diferente de mim. Nem significa que você escreveu ruim, dependendo da parte. É um estilo de escrita diferente. Eu aprendi isso. Eu trabalhei com algumas professoras, eu percebia que cada uma tinha um estilo de escrita ou um jeito que achava que ficava melhor. Então, eu até aprendi a escrever de acordo com que cada uma, mais ou menos... É lógico que você vai adquirir um estilo próprio, tá? Mas eu estou dizendo para você, não entenda como o Negli é ruim, não. Você é muito bom. Você tem que, às vezes, adaptar alguma coisa ou, às vezes, simplesmente é uma visão diferente da sua. É só isso. Tá? É porque quando a gente está na condição de orientando, a gente, como se a gente fosse menos, a gente não é, mas assim, a gente ainda está adquirindo alguns conhecimentos e a gente tem habilidades diferentes. É só isso. A crítica, entenda que é profissional, não é pessoal. Você é bom, muito bom. Você está em processo de aprendizagem como todos, inclusive os nossos orientadores estão. Muito bem, pessoal. Tem mais uma pergunta aqui, Dani. O Teodoro pergunta: como posso ver se o déficit de atenção é algo mais patológico ou falta de organização? Poderia comentar um pouco sobre isso? Teodoro, né? Sim, Teodoro. Que bom que você me lembrou de um tópico que eu ia... são tantas coisas para a gente falar que eu... Teodoro, algo que eu estava falando, a gente está falando de autossabotadores, estratégias autoprejudiciais, eu esqueci de pontuar, gente, que tem casos que é, sim, relacionados a alguma dificuldade maior, algum transtorno e tudo mais. Então, assim, eu já vi pessoas que se sentiam que tinham muita dificuldade de se organizar, como você disse, mas sabe por quê? Porque tinha TDAH. Entendeu? Então, a gente tem que entender que existem alguns casos, sim, que tem um transtorno ou alguma dificuldade maior que subjaz isso. Independente disso, a pessoa pode se beneficiar da organização. Inclusive, até alguma das estratégias que a gente utiliza é se a pessoa tem muita dificuldade de chegar, se a pessoa já é
muito ativa, a mente dela já funciona com várias coisas ao mesmo tempo, uma das coisas que ela tem que fazer, ela tem que se organizar. Se ela chegar num ambiente, numa mesa, ela tem que estudar, que tiver tudo bagunçado, a mente dela vai ficar olhando em tudo que está bagunçado, menos concentrar na tarefa. Então, você tem que diminuir os distratores. Então, mesmo se for o caso, ainda assim a gente pode se beneficiar dessas estratégias, certo? É lógico que para uma pessoa que tenha algum transtorno, é mais desafiador, certo? Com certeza mais desafiador. Mas é possível, é. Então, assim, eu trabalhei com um psiquiatra brilhante, gente, aqui na UFO, e ele era nítido o TDAH dele, e ele falou assim, que ele aprendeu a lidar com isso. Era um profissional elétrico, ele pensava em várias coisas ao mesmo tempo, mas ele teve que se organizar. Inclusive, a sala dele era organizada de tal maneira que ele pudesse se concentrar o máximo possível no paciente. E eu percebia que entre alguns atendimentos, muitas vezes ele fazia isso, ele levantava, ele ia tomar um chá, ele dava uma volta, forma de lidar com tudo aquilo que estava. Então, assim, eu estou querendo dizer para vocês que se você perceber que aquilo te causa um sofrimento muito grande e que você não consegue se organizar de maneira alguma, não consegue se concentrar, a gente costuma dizer assim, como que eu sei se eu estou tendo algum transtorno, por exemplo, né, não consigo me concentrar. Se você consegue ficar sentado assistindo série por 2, 3 horas, mas você não consegue sentar para ler um texto por 2, 3 horas, não é TDAH que você tem, porque em algum momento você conseguiu se concentrar, entendeu? Agora, se nem pessoas que de fato têm, elas não conseguem ficar sentadas por muito tempo, nem assistindo uma televisão, algo que elas adoram. Então, assim, aquilo traz uma agitação. Vocês já viram pessoas que às vezes sentam no cinema, que a pessoa não para quieta, ela fica batendo o pé toda hora, ela fica comendo pipoca, Então, assim, tem alguns sinais que a gente identifica até que ponto que aquilo não chega a ser, né, alguma questão neurológica, tudo, mas ainda assim, nessas questões, tem várias estratégias que podem ajudar. Muito bom, Daniele, acho que a gente já vai caminhando aí para o encerramento, nosso tempo está finalizando. Olha, a Beatriz colocou aqui novamente os links, né, para vocês poderem acessar, acompanhar aí a nossa programação. Eu gostaria de agradecer a todos aqui pela presença, pela participação, espero que tenha ajudado vocês aí nas reflexões. A gente vai encaminhar para vocês por e-mail os slides, né, e lá vai ter o contato com a Daniele. Dani vai disponibilizar o contato de e-mail dela, e aí para perguntas mais específicas, mais pessoais, vocês podem manter contato com ela, ok? Isso. Eu quero dizer a todos que eu vou deixar também compartilhado realmente, né, vou pela Marilda, tanto os slides quanto a lista de sugestões de leituras e de vídeos que eu tenho para compartilhar com vocês, o meu contato, tá? Quero agradecer muito a todos vocês que aqui estiveram, tudo. Então, assim, é porque realmente não teve como eu transmitir por esse computador aqui, mas tem um material que eu acho que é muito bacana, que pode ajudar. E aqueles que precisarem de maiores informações, eu estou disponível, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês lá o meu e-mail certinho e a gente vai ter outros canais para a gente poder conversar. No mais, me perdoem a correria, são tantas coisas que eu gostaria de falar com vocês, mas a gente vai ter outras oportunidades de se encontrar, viu? Obrigada a todos. Obrigada também pelo convite. Legal, pessoal. Então a gente fez a gravação, nós vamos disponibilizar aí no site do SAI e depois fica aberto ao público, né? O pessoal está perguntando aqui da questão do acesso, e então a gente disponibiliza, a gente já vai precisar de um tempinho para poder fazer isso. E vocês também vão receber aí a certificação de participação. Eu peço que vocês também nos ajudem aí na organização das próximas atividades. Olha o pessoal agradecendo aqui infinitamente. Dani, parabenizando você. Tem uns nominhos aqui conhecidos. Eu fico feliz de ver aí o pessoal que está participando. E é isso, pessoal. A gente espera vocês aí na próxima. A lista de presença é gerada pelo próprio Google Meet, tá, pessoal? Então, quem entrou aqui, a gente já contabiliza aí como presença. E encaminharemos aí o material para o e-mail de vocês, ok? Então, tchauzinho, pessoal. Muito obrigada, gente. Obrigada.